Essas novelas, as dizes, como elas são chamadas lá na Turquia, elas não são só entretenimento, né? Elas refletem muito da sociedade turca. Isso. Os valores, os conflitos, a dinâmica que está sempre mudando. Então, enquanto a gente vai desvendando a trama, né, a gente vai também entendendo esse contexto cultural que molda as histórias. Bom, então, vou começar falando do casal principal, Vamos? Serhan e Ferit. Aham. Esse relacionamento. É uma montanha russa, né? É uma montanha russa de emoções. A Serhan, ela até tenta ter um relacionamento assim, normal, sabe? Mas, convenhamos, com o Ferit envolvido, normalidade passa longe. Exato. É como se as personalidades deles, né, fossem feitas para colidir. A Seyran, super determinada, independente, bate de frente com a dominância, vamos dizer, bem carona do Ferit. Que adora provocar, né? Adora. Lembra aquela cena da chave? Ah, sim. Típico do Ferit, né? Testando os limites dela, só pra ver a reação. Sim. Foi engraçado. Mas também, tipo, Ferit não dá pra ser fofo de vez em quando, não. Mas, pensando bem, será que não é essa dinâmica meio explosiva que torna o relacionamento deles tão apaixonante? É bem possível. A atração entre eles é, assim, inegável. Mas o que me intriga é como essa dinâmica reflete as expectativas de gênero na Turquia. A Seyran, ela desafia, né, os papéis tradicionais, enquanto o Ferit, apesar de ser moderno em vários aspectos, ele ainda age como o típico, sei lá, macho alfa. Interessante. E por falar em dinâmicas complexas, a família Korhan, gente, tá pegando fogo. A Suna anuncia a gravidez. A Esme está se tornando uma mulher de negócio independente. E ainda tem aquela nova personagem, toda misteriosa, parece ter umas contas a ajustar com os Korhan. Nossa, quem será ela? Muita pergunta, né? Muitas perguntas. E o Abil, será que ele é realmente filho do Alice? Mas é muita pergunta sem resposta. Se a gente for analisar, né, o contexto geral, tudo se resume a uma mudança na dinâmica de poder. A gravidez da Suna, por exemplo, né? Além da alegria, claro, pode mudar a linha de sucessão. A independência da Esme quebra aquela estrutura tradicional de poder da família. Sim. E essa mulher misteriosa, a presença dela meio que sugere, né, um egoísmo, sabe? Que precisa ser reparado, sabe? Sim. Algo que pode abalar, assim, as estruturas do clã Korra. Nossa, é como se tudo estivesse em suspense, esperando o momento certo para explodir. E no meio disso tudo, a gente tem o Ferit, né, claramente em apuros, os ataques de ansiedade, o possível abuso de substâncias. É de partir o coração. O que você acha? Ele tá só sucumbindo à pressão ou tem algo mais profundo acontecendo? Olha, essa é uma questão crucial, né, sobre saúde mental. E como ela é retratada, né, em diferentes culturas. Sim. Na Turquia, assim como em várias sociedades, ainda existe um estigma muito grande em torno de problemas de saúde mental. As lutas do Ferit, sejam elas, né, enraizadas em ansiedade, trauma ou algo completamente diferente, podem ser um comentário bem poderoso sobre esse tabu social. Com certeza. Será que ele vai se abrir com a Seyran? Buscar ajuda profissional? E como o estado dele vai impactar o relacionamento e os negócios da família, que já estão fragilizados? São perguntas que nos prendem na história, né? A gente se importa com os personagens, com os relacionamentos, com as lutas deles. E a maneira como os roteiristas, né, entrelaçam essas jornadas individuais na tapeçaria da família, da tradição, das expectativas sociais, é isso que torna essas novelas tão envolventes. E quando a gente acha que já entendeu tudo, um bom final de tirar o fôlego. A gente vê o Ferit colapsar depois de um possível mau negócio. A Seyran contando pro Ali sobre as ações do Ferit e aquela mulher misteriosa ali à espreita, aparentemente orquestrando tudo. Gente, é de roer as unhas. O inteligente desse final, né, é que ele nos força a considerar as motivações de cada personagem. A Seyran tá traindo o Ferit, tentando proteger ele. O Ali está realmente preocupado com o neto, ou mais interessado em preservar o legado dele. E qual o objetivo final dessa mulher? As possibilidades, assim, são infinitas, o que abre espaço para especulações, né, e discussões acaloradas. Exatamente. Resumindo, a gente tem uma teia complexa de relacionamentos, comentários sociais, exploração da saúde mental e drama, gente, de uma suficiente pra gente ficar grudado na tela. É uma montanha russa de emoções. Mas é pra isso que a gente tá aqui. É isso que eu acho fascinante nessa novela. Antes do intervalo, a gente tava falando dos sacrifícios que esses personagens, né, podem fazer. E a lealdade familiar central, né? Com certeza. E não é só obediência cega, né? Navegar esses relacionamentos complexos, expectativas conflitantes, peso da tradição. Tipo o Alice. Ele é o patriarca,
figura de autoridade máxima, né? Mas até ele parece estar lutando com o passado, sabe? Com as consequências das ações dele. O que me chama a atenção é como a história meio que, né, insinua a vulnerabilidade do Alice. Tem um momento que ele fala sobre ter que engolir as palavras, né, sugerindo um erro do passado que ainda o assombra. E a raiva, né, a raiva explosiva dele pode ser interpretada como um mecanismo de defesa, sabe? Uma forma de mascarar as próprias incertezas. Nesse sentido, é como se ele tivesse construído uma fortaleza ao redor dele. Mas até fortalezas têm rachaduras. E por falar em rachaduras, vamos voltar a falar da saúde mental do Ferit. Parece que as lutas dele vão além da pressão de administrar os negócios da família. Tem indícios de um trauma mais profundo, algo que ele esconde de todos, até da Serana. O material menciona, né, o Ferit tendo visões, crise de abstinência. Isso pode indicar, né, um transtorno de estresse pós-traumático. Talvez relacionado a algum evento do passado que a gente ainda não viu. E o fato dele se automedicar, né, em vez de buscar ajuda profissional, fala muito sobre o estigma, né, que cerca a saúde mental no mundo dele. É triste ver ele sofrer em silêncio, né? Isso faz a gente questionar, será que o comportamento imprudente dele, essa constante necessidade de controle, são mecanismos de enfrentamento, maneiras de se distrair da dor que ele carrega? Essa é uma observação, assim, perspicaz. Muitas vezes, né, através dessas características que a gente vê como negativas, que a gente vislumbra a real profundidade da turbulência interna de um personagem. E a jornada do Ferit, né? A disposição dele, ou não, né, de confrontar os próprios demônios pode ser o arco mais poderoso de toda a história. Nossa, concordo plenamente. E, sabe, não é só o Ferit que tá lidando com escolhas difíceis, né? A Seiran também tá numa encruzilhada. Ela finalmente se libertou do casamento anterior, mas agora tá dividida entre o desejo de uma vida normal com o Ferit e as expectativas que vêm com o fato de ser uma corra. O dilema dela resume bem, né, esse choque entre tradição e modernidade, um tema, assim, recorrente em muitas novelas turcas. Sim. A Seiran meio que representa essa nova geração de mulheres, né? Que anseiam por independência, autonomia, mas ainda estão presas às restrições de uma sociedade patriarcal. Ela é, com certeza, uma força a ser reconhecida. Afinal, ela enfrentou o próprio Alice, né? Informando ele sobre um negócio possivelmente desastroso do Ferit. Isso exige coragem, né? Sem dúvida. Isso mostra, né, a autoconfiança dela crescendo e o compromisso dela em fazer o que ela acha certo, mesmo que isso signifique desafiar a ordem estabelecida. Mas, claro, as ações dela têm consequências. O Ferit entra em colapso aparentemente sobrecarregado pelo peso dos segredos e pela pressão da desaprovação do Alice. É um caso clássico de boas intenções que deram errado, né? A Seiran estava tentando proteger o Ferit, mas a intervenção dela pode ter piorado as coisas. E tem aquela mulher misteriosa, ela é tipo uma marionetista controlando tudo nos bastidores. Quem é ela e o que ela quer com os Coran? A enigmática antagonista. A presença dela adiciona, né, uma camada de intriga, de suspense na história. A gente sabe que ela é rica, influente e parece nutrir um ressentimento profundo em relação aos Coran. Será que ela busca vingança por algum erro do passado? Talvez ela seja conectada ao Alice de alguma forma, um fantasma do passado que voltou para assombrar ele. Nossa, as possibilidades são infinitas. É como uma caixa de quebra-cabeça, né? Cada episódio revelando uma nova pista. E, sabe, eu tenho a sensação de que o Abdin pode estar no fogo cruzado. O material menciona um encontro próximo entre ele e essa mulher misteriosa, insinuando uma conexão que a gente ainda não entendeu totalmente. O Abdin, né, apesar da recente, vamos dizer, aceitação da família Corra, ele ainda representa um forastero, uma carta coringa nesse jogo de alto risco. O relacionamento dele com essa mulher pode fortalecer a posição dele na família ou expor ele como uma vulnerabilidade que os inimigos podem explorar. É como se ele estivesse andando na corda bamba, com o perigo à espreita de ambos os lados. E não são só as ameaças externas que ele precisa se preocupar, né? Lembra, tem a questão da paternidade dele. Se essa mulher misteriosa for a mãe dele, isso pode mudar tudo o que ele pensa que sabe sobre si mesmo e o lugar dele no mundo. Com certeza. É um clichê clássico, né? A revelação de identidades ocultas, segredos de família. Mas nesse caso tem um peso ainda maior, porque se relaciona com temas mais amplos de lealdade, pertencimento e a luta para se definir em meio a lealdades conflitantes. É como um drama shakespeariano se desenrolando diante dos nossos olhos, né? Amor, traição, lutas por poder. Tudo isso num cenário de riqueza e tradição. E não podemos esquecer o contexto cultural. Essas novelas nos dão uma janela para a sociedade turca, seus valores, suas complexidades. Por isso que a gente ama, né? Elas são mais do que simples novelas, né? São histórias que são com experiências humanas universais, ao mesmo tempo que nos imergem num mundo rico
em tradições e perspectivas únicas. Concordo plenamente. Tem romance, intriga, segredos de família, uma boa dose de exploração cultural. Tudo num pacote altamente viciante. O que mais a gente pode ver? É a mistura perfeita de entretenimento e aprendizado. E enquanto a gente se prepara para a parte final do nosso mergulho profundo, eu quero que você considere o seguinte: qual é o verdadeiro custo da lealdade? É obediência cega, apoio inabalável ou algo mais matizado? Algo que permita discordância, autonomia individual? E voltamos para a última parte do nosso mergulho profundo na novela turca. Antes do intervalo, a gente está falando sobre o verdadeiro custo da lealdade. É. Uma pergunta que fica pairando ali sobre cada personagem e cada decisão. O interessante é como a história meio que critica, né, sutilmente, as noções tradicionais de lealdade, principalmente dentro da família. A gente vê a Seyran desafiando a autoridade do Alis, não por falta de respeito, mas por querer proteger o Ferit e o futuro da família. É uma mudança, assim, sutil na dinâmica de poder, refletindo uma paisagem social, é como se a geração mais jovem estivesse dizendo, tipo, olha, a gente ama, a gente respeita vocês, mas não vamos mais seguir cegamente. Eles estão questionando os velhos costumes, buscando transparência e responsabilidade. E esse choque, né, entre tradição e modernidade não se limita à família Corra. É um tema presente em toda a sociedade turca. A gente vê isso na decisão da Esme, né, de se tornar uma mulher de negócios, desafiando as expectativas, trilhando o próprio caminho. Até a Suna, né, apesar do papel mais tradicional como esposa, futura mãe, demonstra uma força silenciosa, uma determinação em fazer as próprias escolhas. É inspirador ver essas personagens femininas rompendo com os padrões, né? Mesmo que seja um processo gradual, né? Isso reflete a evolução do papel da mulher na sociedade turca. Tema que é frequentemente explorado nessas novelas. Exatamente. E não se trata só de papéis de gênero, né? Essas novelas também abordam questões de classe, de mobilidade social, as pressões de manter a riqueza, o status no mundo em constante mudança, as lutas do Ferit com os negócios da família, as negociações imprudentes, podem ser vistas como um sintoma dessa ansiedade generalizada. É como se ele estivesse tentando provar que é digno do legado, mas ao fazer isso, tá colocando tudo em risco. E o fato dele recorrer a meios, assim, perigosos para atingir os objetivos, destaca os dilemas éticos que surgem quando a ambição colide com a tradição. Isso nos leva de volta àquela pergunta crucial. A que sacrifício esses personagens estão dispostos? O Ferit vai comprometer a integridade dele para salvar os negócios da família. A Seyran vai escolher o amor em detrimento da independência que ela tanto lutou para conquistar. E o que vai acontecer com o Abdin? Preso entre a lealdade aos Corhan e os segredos do passado. Ai, suspense tá me matando. Eu preciso saber o que acontece a seguir. Mas essa é a genialidade dessas novelas, né? Elas nos mantêm vidrados, investidos, sabe? Nas vidas desses personagens, nas escolhas que eles fazem. É uma prova do poder da narrativa, né? Essas novelas, apesar de enraizadas no contexto cultural específico, exploram temas universais. Amor, família, ambição. A eterna luta entre fazer o que é certo e o que é necessário. Verdade. Acho que é por isso que a gente sempre volta pra mais. É como se a gente estivesse aprendendo sobre uma cultura diferente. E ao mesmo tempo refletindo sobre os nossos próprios valores e experiências. É a beleza, né, de um mergulho profundo como esse. A gente desvenda as reviravoltas da trama, analisa os personagens, explora o contexto cultural. Espero que a gente saia daqui com uma apreciação mais profunda pela arte, né, e complexidade das novelas turcas. Nossa, foi uma jornada em tanto. E eu não sei você, mas eu já tô ansioso pelo próximo episódio. Preciso saber o que acontece com a Seyran e o Ferit, o que essa mulher misteriosa tá tramando, se o Abdin finalmente vai descobrir a verdade sobre o passado dele. Essa é a nota perfeita pra gente encerrar, né? Fomos fundo, mas a jornada não termina aqui, sempre tem mais pra descobrir, pra ponderar, pra discutir. Então, caro ouvinte, enquanto você continua acompanhando essa novela, eu te encorajo a continuar questionando. A considerar as múltiplas camadas de significado e a apreciar a riqueza, né, e a profundidade que a narrativa turca tem para oferecer. Bendito. E para todos os amantes de novela por aí. Não se esqueçam de compartilhar seus pensamentos, teorias, previsões. Vamos manter essa conversa viva. Até a próxima e boa maratona.